Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Começa agora mais um Floripa em Foco com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações no estado de Santa Catarina. E é sempre um prazer recebermos o que está ainda coordenador estadual do Sindasp, o Arnoldo Ramos Cândido. Bem-vindo, Arnoldo, tranquilo? Boa tarde, Silvio, boa tarde aos telespectadores. E internautas, né? Todos. Muito bem. E aí, Arnoldo, vais continuar coordenador estadual agora com a mudança de diretoria do Sindasp? Porque acabou de ter uma eleição, né? Sim, sim. Vai prosseguir? Tivemos uma eleição aí e temos até que parabenizar a nova gestão que que foi eleita, e aos mesários que contribuíram, aos sindicatos que contribuíram aí nessa nova eleição. Foi 2 dias muito puxado. Foi uma logística imensa, né? Imensa em todo o estado. A gente tem um quórum muito elevado, que é 2/3, né, dos associados. É o nosso quórum, a gente ultrapassou isso. Chegamos aos 70%, até mais um pouco, dos associados aí que espalhados votaram, pelo estado inteiro. Todo o estado de Santa Catarina. Então, assim, a gente tem um quórum bem elevado, mas isso é o que ratifica, né, a escolha, né? da gestão, né? Uma nova gestão. Então, é esse quórum, né, que veio, e a votação foi quase que unânime na chapa, né, apesar de ter sido uma chapa única, tanto para a direção do sindicato como para o Conselho Fiscal. Ambos tiveram apenas uma chapa escrita, mas a votação foi... Quase unânime. Quase unânime. Alguns disseram não. Muitos votaram branco, né, assim, mas foram poucos. Nulos aí, um percentual baixíssimo, né, então, assim, acima de 95% do povo aí votou na chapa. Então, mostra a confiança, né, inclusive, não só na chapa atual, mas na proposta de renovação, que mesmo tendo uma chapa só, teve, né? Porque foi a chapa atual, a direção atual, que montou uma nova chapa, mas com várias renovações, com muita renovação, como sempre foi a proposta desse sindicato, né? E da base do sindicato. Que enquanto não tivesse uma outra chapa, enquanto não se escrever uma outra chapa para disputar a eleição, que a própria direção faça uma renovação interna, né, de pessoas e até de um pouquinho de direção. E é por isso até que você estava comentando antes de entrarmos no ar que quer voltar para a base, é? Com certeza, eu acho que assim, chega um momento que as pessoas têm que voltar para a base, né? Não só eu, mas todos, né? Já aconteceu com outros companheiros, conhecido aqui o Nauro, voltou para a base. E é o momento também de eu voltar. O companheiro Adriano voltou para a base também, né? Que estava nessa gestão, até já voltou, nem esperou acabar a gestão. Então, assim, a gente tem que voltar. Eu creio que o sindicato ele não pode se tornar uma identidade de pessoas. Ele tem que ser uma entidade, ele próprio tem que se gestar, né? Eu acho que assim, hoje nós somos o Sindasp, não o Sindasp é a nossa direção, né? Nós somos o Sindasp. Então a gente volta para a base para não perder esse contato com a base, para a gente poder fazer a discussão lá na base, com o trabalhador lá na base, né? Como foi, até para a gente fazer uma análise, como foi a nossa passagem por aqui. Tem contato do sindicato com a base. Aonde nós acertamos, se possivelmente a gente errou em alguns locais, aonde que a gente errou, para daqui a amanhã que venha outra pessoa, a gente já possa corrigir isso. Não, no tempo que eu estive lá, a base achou que a gente errou nisso. Então a gente já pode fazer essa gestão, né? Porque você vai voltar para a base, mas não vai se afastar do Sindasp. Não, eu sempre fui contribuinte do sindicato, eu sou um trabalhador, vou contribuir com a minha organização, né, de classe sempre, né, estando na direção ou não estando, eu vou estar sempre contribuindo como trabalhador que eu sou. Então, e você é anotado aonde mesmo, Arnoldo? Na regional de Tubarão. Tubarão? Vai voltar para Tubarão? Ou vai pedir talvez sim, talvez em outro lugar, né, sentido. A família está toda aqui, os netos? Sim, estamos todos por aqui, até os netos. Até a neta? Ou são os? Não, é a neta. A neta. A Bruna está em exclusividade por enquanto. Muito bem. E vai todo mundo junto para Tubarão, se for o caso? Sim. Tá em discussão não, meu ainda. filho já estuda aqui, trabalha aqui, né? Minha outra filha está em Araranguá, então assim, não é todos. A família já está se estabilizando em alguns locais aí. Né? Só vai você e a patroa. Para Tubarão, se for o caso. Se for o caso. Mas não vai largar essa cachaça, né? Uma que vai ser necessária dentro do Sindasp, né? Porque a experiência e acompanhamento em dissídios, em negociar campanhas, é um conhecimento intransferível, né? Também, né? Eu acho que sim, mas a gente está tentando formar outras pessoas, né?
Eles vêm com uma outra linha, com outra forma de trabalhar, mas o intuito final é o mesmo, né? Então, assim, vamos ver, talvez essa nova forma de trabalhar dele, seja melhor que a nossa, é isso que eu digo, né? Que eu sempre digo, essa renovação. Sempre é bom, né, renovar. Mas nós, dentro do Sindasp, nós sempre prezamos pelo que nós chamamos lá da velha guarda, né? As pessoas que saem do sindicato sempre foram nossos conselheiros, nunca nos abandonaram, a gente, quando precisa, recorre a eles para saber coisa do passado, o que aconteceu, e eles sempre, de boa vontade, têm contribuído para o Sindasp. Sim, sim. E quanto por cento, mais ou menos, renovou? Nós temos uma tendência de renovar entre 30% e 40%, no mínimo, a cada gestão, né? A gente tenta renovar. Sempre aqueles que estão mais novos no sindicato ficam, né, para cumprir mais uma gestão, e os que estão mais antigos saem e entra alguém novo, né, para ir aprender. Muito bem, muito bem. A posse vai ser durante o 7º Congresso do Sindasp. Vai ser no dia 30, lá em Canoinhas, né, durante os eventos do 7º Congresso do Sindasp. Isto, que tem, aliás, o tema O Trabalhador do Contestado. O Trabalhador do Contestado. Bom esse tema, né? Bom. A gente vai discutir, então, já falando em congresso, a gente vai discutir exatamente quem foi esse trabalhador do contestado, né? Que nós hoje analisamos, até pelas passagens do 100º aniversário da Guerra do Contestado, né? Que estamos vivendo de 2012 até 2016, foram 4 anos, né? De guerra. Então, a gente discutir quem foi esse trabalhador, um dos primeiros movimentos sindicalistas no Estado, ao nosso ver, né? Os caras trabalhando contra as intransigências de patrões, de forças multinacionais aqui dentro do Estado. E como ficou esse Estado? Quem era esse trabalhador? O trabalho escravo que já existia naquela época. Escravo? Né? Trabalho escravo, naquela época. Na região do Contestado. Para cá, né? Pessoas que vieram de fora, de outros estados, ficaram aqui, inclusive foram abandonados. Bom, tem escravagismo até hoje em dia, né? Em algumas fazendas foram abandonados então, há um século. Silvio, essa região, ela ficou muito abandonada por anos, né? E as próprias pessoas que vieram depois, os descendentes, me parece que eles têm receio até de falar. Não diria vergonha, mas receio de falar na questão do Constituição. Parece que para eles é uma questão pejorativa. Para nós não, foi uma guerra, eu acho que assim, teve seus legados, eu acho que, né, teve seus equívocos, mas teve seu legado. Hoje, essa parte do Estado aí que foi contestada, além da questão da Lambert, além da questão da ferrovia, ela poderia hoje ser Argentina, nem ser Brasil, né? Então, quer dizer, assim, poderia ter ficado com a Argentina, essa terra toda. Essa parte era contestada, inclusive, não só pelo Paraná, porque estava desprezado, então a Argentina reivindicava essa parte, poderia ter tomado posse, então ela poderia nem ser hoje Brasil. Essa parte ali de Joaçaba para cima, do Irani, né, que era a parte onde começou realmente o contestado. Então, eu lembro que a cidade de Romelândia, no Paraná, tem esse nome em homenagem ao presidente Roosevelt, que foi quem arbitrou uma disputa entre Santa Catarina e Paraná, né? Numa terra. E aí não sei para quem pendeu, mas Romelândia é uma homenagem ao cara. Eu não sabia que estava em disputa também a Argentina. Foi um conflito assim, que quem perdeu a guerra não perdeu a causa, né? Porque a causa dos caboclos que guerrearam foi vitoriosa, né? Ficamos com a parte. Santa Catarina hoje é bem maior do que o que era, então é diferenciado. Temos que estudar tudo isso que aconteceu durante a Guerra do Contestado. E inclusive vão fazer visitas aos locais, né? Quando estiver acontecendo o 7º Congresso lá em Canoinhas, vão fazer visitas aos locais onde efetivamente houve a batalha, como Três Barras, Isso. Uma coisa assim, né? Vão visitar também alguns trabalhadores? Vamos visitar, vamos fazer algumas visitas. Então, assim, o Congresso vai ser bom para eles, vão se sentir valorizados, né? Vamos fazer o Congresso vai ter a questão pedagógica, né? Vai ter as palestras e tal, sobre isso, mas também vai ter a parte teatral, a parte artística, vai ter cultural que vai ser paralelo, né? A gente vai fazer 2 eventos, como se fossem 2 eventos, né? Um na rua, né? Aberto à população, que vai ser esses eventos, e o outro pedagógico, que para quem queira estudar, para quem queira saber mais sobre o tema, né? Vai vir algumas pessoas aí, os palestrantes são excelentes. Quem que são? Já tem tudo confirmado? Já temos um pessoal da universidade do local, então, que estudam contestado. Estudam contestado, né? O Vitor Gianotti não estava escalado? Não, ele não está. Estava escalado para uma outra? Ele não é dessa
Não, não é dessa área, né? Tá Dessa certo. área, né? E quando acontece mesmo o 7º Congresso do Sindasp em Caxias? Dia 30, 31 agora de outubro e 1º de novembro. 30, 31 e 1º de novembro. Estamos na reta final agora. Estamos na reta final. Fim da... Semana que vem nós já temos uma última reunião da executiva, que vai ser lá em Canoinhas, exatamente para a gente fazer... Ambientar, né? Vai ser no Hotel Renar? Não. Não, vai ser no Hotel Santa Catarina. Hotel Santa Catarina, que é o hotel da cidade. Isso, tem mais. Isso. Tem mais. Então, tem mais alguns, mas esse é o maior, né? Canoinhas não é tão pequena assim. Não. Até tem a questão de talvez alguns ficarem em outros hotéis, se for o caso. Porque vai lotar a cidade, com né? certeza. Vai movimentar bastante. A prefeitura deve estar feliz da vida. Tá feliz, está contribuindo, eles, né? Contribuíram, inclusive, a questão da rua que eles cederam para nós, as barracas, tudo. Que legal, que maravilha. Vão Vão gostar. Né? E vai ser bonito, né? Lançar um olhar sobre o trabalhador do contestado, porque... Se escreve muito, né, Silvio, assim, o que é que nós queremos fazer alguma coisa diferente? Se escreve muito sobre o contestado, mas se escreve em cima de livros, em cima de contos, em cima... da história do vencedor. Isso. Então, assim, nós queremos ver o trabalhador, o descendente que está lá, e lá nos falar o que é que ele passa, o que é que a família dele passou, qual a visão que ele tem hoje em dia daquilo, qual a herança que ele ficou disso, ele como trabalhador, nessa região, por que essa região ficou empobrecida. É pobre a região, É muito empobrecida essa região. No mato, 50 quilômetros de cada lado da estrada de ferro da Então, Landa. assim, nós temos, até para que a gente tire a autoestima, renove a autoestima desse povo, né, para que volte a falar, essa pelo é a menos, a nossa respeito. intenção. Né? Falar realmente sobre o trabalhador dessa região. Né? Certo. E tem uma universidade do contestado ali na região. Existe. É em Caçador? Tem em Caçador, em Concórdia. São vários campos. Sim. Legal. Isso aí precisa para resgatar e dar a dignidade, né, que aquele povo merece, né? Muito bem. E foi lá também, infelizmente, que pela primeira vez a invenção do Santos Dumont, o avião, foi usado para bombardear na guerra, né? Pela primeira vez. Que passagem, não precisava essa, né? Muito bem. O país matando o seu povo. Seu povo. É muito triste. E eram uns general que andavam aqui por Santa Catarina, que depois virou nome de rua, nome de escola. Aí foi lá para Canudos matar mais uns lá. Morreu lá, aliás, né, naquela batalha. Não foi o Silva Paz, foi o... Bom, enfim. A sociedade paga as pessoas para ter a sua segurança e essa segurança se volta contra a sociedade, né? Acho que isso tem que ser repensado também. E regido por que interesses, né, acontece isso? Com certeza. Tem que saber, né? E agora que é hora de ir para a urna, é muito importante saber mesmo. É importante saber que a gente vai também para um breve intervalo, mas já volta para continuar esse bate-papo com o Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp, sobre o 7º Congresso, o Troféu Sindasp de Fotografia e o dissídio, né, da ação que foi ajuizada aí da database, e que temos uma resposta finalmente, né? É só um instante, já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338, Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Floripa em Foco com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de assessoramento, perícia,
pesquisa e informações no estado de Santa Catarina, tanto trabalhadores da área pública quanto trabalhadores da área privada, né? O Sindasp está aqui no Floripa em Foco sempre às terças-feiras, a partir das 2h30 da tarde, e toda terça, né, Arnoldo? Tem a representação a partir das 10 da noite, tanto no canal 4 da NET, para quem mora aqui em Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. E depois esse Floripa em Foco vai também para o site do Sindasp, né, Arnoldo? Com certeza. Sindaspisc.org.br. Então todos os Floripa em Foco ali. E o pessoal acessa e assiste. Assiste bastante. E acompanharam também de perto a questão aí do dissídio que teve que ir para juízo. Como é que foi essa história mesmo? Teve a database, aí não se acertaram e foi para juízo? Foi para juízo. É porque hoje, quando a categoria ela voltou por greve, por fazer greve, por não negociar. Por falta de negociação, né? Isso, por falta de negociação. E dentro dessa categoria, tem uma categoria que ela é considerada essencial, que é a categoria dos fiscais. E ao momento que se decretou greve, né, a empresa entra pedindo que seja julgada essa greve legal pela essa questão. E aí a justiça resolveu julgar o dissídio para dirimir esse conflito, que não é o que a gente quer. A gente queria negociar. Mas também a gente deixou que chegasse a esse ponto, eu vou deixar aqui, que chegasse a justiça a julgar, porque a gente quer fazer uma denúncia realmente, uma denúncia ao Ministério Público e ao Poder Judiciário e Trabalhista, do descaso que esse governo vem fazendo há anos com o trabalhador. Não existe negociação. Há anos, esse governo não quer negociar, ele não negocia, ele é intransigente com a organização dos trabalhadores e com a decisão dos trabalhadores. A gente faz uma pauta antecipadamente, faz todo o trabalho, todo aquele trabalho aquela discussão com os trabalhadores, e essa pauta não é nem revista pelo governo, pelas entidades que representam o governo, pelo CPF, que eles dizem que é o CPF, aí, Conselho de Política Financeira, que é o responsável por isso. Eles jogam na mesa uma outra pauta, que é a pauta deles, e dizem assim, é isso aqui. Se você quer, se não quer. Não, mas nós queremos discutir, lá tem cláusula nova, nós queremos fazer mudança, tem coisas novas na legislação. Nada. Não conversamos. É isso se você quer. Então, assim, não existe uma negociação, existe uma imposição, né? E a regra da negociação que foi criada pela OIT é para ser respeitada. Organização Internacional do Trabalho. Isso, ela é para ser respeitada. E, inclusive, o que se diz na mesa tem que ser levado a cabo. Não pode, né, ter falcatruas, não pode ter assinar e não cumprir. O que nós chamamos de exemplo de boa-fé. Lá, na mesa, nós temos que ter boa-fé. Não pode entrar com maldade. E eles têm todas as malícias do mundo, né? Ficam pressionando trabalhadores, fazendo em cima dos trabalhadores pressão psicológica, mandando e-mail. Ah, porque sindicato tal já assinou, esse não assinou, aquele não assinou, se não assinar não vai receber isso. Não. Estão fazendo toda essa pressão psicológica, isso é terrível. Isso, exatamente por isso nós levamos, inclusive fizemos 2 rodadas de intermediação com o Ministério Público e com a Justiça, para que eles percebessem como é que é a negociação. Não tem negociação, de nada. Todos que sentam na mesa do lado da empresa dizem, eu não posso dizer nada, eu estou proibido de dizer alguma coisa, eu estou proibido de... Autorizado a negociar? Nada. Ninguém e quem é que tem autorização, poder para negociar? Nessa forma parece que ninguém. Que até o próprio CPF já foi levado na mesa e disse, não, eu não vou negociar, não tenho interesse em dizer nada. Então, é complicado, né? Estamos com esperança de que a justiça, ao ver isso, nós estamos esperando a ata, ela vai tirar o CPF desse meio, como já tirou de outras empresas. Ah, é? Que o CPF não resolve nada, a justiça vai dizer que ele não pode interferir. Quem tem que interferir é realmente o ordenador primário, que é o presidente das empresas. Eles é que tem que resolver e que tem que negociar. Sim. CPF, tomara que aconteça isso, seria um ganho muito grande, porque tiraria um escudo, né? Porque o presidente das empresas se esconde atrás desse escudo, né? E esse escudo, ele também tapa o governo. Nós não chegamos ao governo, porque não é o governo, é o CPF. Na verdade, nós sabemos que é o governo. E o presidente das empresas diz que não estamos autorizados a negociar nada. É muito fácil, né? Você assumir um cargo e dizer que não estou autorizado a nada. Certo. Mas você recebe no final do mês a sua... O CPF. O salário. O dissídio, então, saiu nessa semana, né? Nem se tem acesso a... Foi julgado ontem, dia 29
De setembro, mas ainda não temos a ata. A ata tem que ser publicada, nós temos que aguardar o resultado. Demora muito isso? Dias, nós aguardamos isso para essa semana. Nós queremos ver, porque assim, é muito rápido, né? Os juízes já têm acesso, porque eles estudam antes do processo, então é muito rápido, a gente não tem como anotar tudo e até então, não tem também como ver a forma que eles vão colocar no dissídio. Isso não nas atas, porque nós não estamos acostumados a fazer esse dissídio, a gente sempre tentou negociar. Vai ter que ser estudado pelo jurídico. Então, assim, eles ainda, nós preferimos aguardar, né, esse tipo de coisa. Mas nós vimos que tem ganhos. Opa. Um dos ganhos é exatamente essa denúncia, né, de que para os próximos anos eles sentem na mesa para negociar. Foi pedido assim que o CPF fosse chamado a atenção? Eles foram chamados a atenção já nas outras 2 reuniões que teve de conciliação, pelo Ministério Público, inclusive. Alguns apareceram, né? Eles apareceram em outro julgamento, que foi com a Santur, não nessa das 2 empresas da agricultura, mas nada disseram, foram chamados a atenção pelo Ministério Público. Vocês não estão negociando, né? Porque eles não costumam nem julgar um dissídio quando não há concordância das 2 partes. Nessa questão, eles julgaram exatamente por isso, porque eles viram que a outra parte não quer negociar. E aí a Justiça julgou no dia exatamente 29. Por isso. E isso só para as negociações com as empresas públicas. Públicas da agricultura. Da agricultura, IPAGRE e SIDASC. IPAGRE e SIDASC. E outras ainda são outras negociações? Com outras nós já negociamos, das públicas, né, do mesmo jeito, pessoal, essas pressões eles acabam cedendo, né, os trabalhadores, né, mas que isso sirva de exemplo, para que não ceda mais, né, os trabalhadores da agricultura acho que deram exemplo, né, e a base privada aí nós já negociamos com o Estado, falta o Sescom aqui, que eu acho que eles fizeram uma proposta aí, nós estamos estudando. Acabou isso, nós vamos sentar hoje ou amanhã com o nosso jurídico para nós ver essa proposta do que nós vamos fazer com essa, que é o que estava faltando de alguns anos, que a gente não vem por algumas divergências. Eu acho que agora a gente vai. Maravilha. Muito bem. Ufa, finalmente então uma luz no final do túnel. E não é o trem da Lambert. Não, ainda bem. Lambert é essa empresa multinacional, né, que construiu a estrada de ferro ali do Contestado e em paga recebeu 50 quilômetros de cada lado da rodovia para desmatar, fazer o que quisesse. Ele recebeu 50 e já aproveitou que estava ali e pegou mais alguns, vários, né? Lambert. E foi tirando dali os poceiros que já viviam ali há anos, né? Essa foi a razão, né, da luta do Contestado. Que hoje eles dizem, porque eram fanáticos que lutavam. Fanáticos religiosos. A história é contada pelos vencedores. Fanáticos religiosos, claro, porque se apegavam, eles eram a parte mais fraca, se apegavam na religião, né? Como hoje todo mundo se apega, né? Ainda. Deus é o Ser Supremo, né? Que pode, no momento de fraqueza, é quem pode me socorrer. Sexto prêmio? Como Ser Supremo, né? Ser Supremo, não o Nosso Ser Supremo. E no momento de fraqueza, que você se sente inferiorizado ao seu oponente, você se apega a quem, né? Então, essa que aí eles alegavam, eram fanáticos que acreditavam em São Sebastião, como se a igreja não, que acreditavam em outras visões. Né? Teve até o troféu Sindasp. Para poder desqualificar, né? Sempre. E aí Mas o motivo foi exatamente esse, a expulsão dos colonos pobres das regiões, para que a Lambert ficasse com as terras, explorasse a madeira e depois vendesse as terras para os grandes fazendeiros. Foi vendido ainda o negócio? Com certeza. Que legal enfim. E, bom, deixa a Lambert para lá. Esse tema do trabalhador do Contestado também foi o tema do troféu Sindasp de fotografia, que já teve suas 12 fotos para o calendário de 2015 escolhidos, e o prêmio vai ser divulgado durante o 7º Congresso. Vai ser entregue lá o prêmio? Já tem um prêmio que é a estadia, né, da pessoa que vai para lá com mais um acompanhante. Mas isso já está mudando também. Né? Mas tem mais alguns prêmios. Esse ano, né, não vai ser só isso. Né? Vai ter alguma coisa, tablet, máquina fotográfica, vai ter algumas coisas aí. Né? Máquina fotográfica para concurso de fotografia, perfeito, né? E as fotos já podem ser acessadas, vistas no blog do Sindasp. No blog do Sindasp. No blog. Não é no Face, é no blog. Está no blog. Está no blog. É só procurar blog do Sindasp, que vai achar as 41 fotos. Isso, tem que ver, a Cris estava com um problema de meio que saúde, não vou ver se ela já colocou também no Face, mas ela vai colocar tudo, inclusive na página, vai entrar em todos os lugares.
divulgadas. Muito bem. As 41 inscritas, fotos e desenhos. Sim. Mas as selecionadas ainda não está dito. Já foi feita a seleção ontem, né? Só que assim... Não foi divulgado. Não foi divulgado. Então, esse dia vai ser muito bem. Maravilha. Então, vamos esperar. Vamos ter tempo ainda de conversar até o início do Congresso, lá no dia 30 de outubro ainda, né, Arnoldo? Espero que sim. Conversamos com o Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp, pelo menos até o dia 8 de novembro. Por que 8 de novembro? É quando encerra a gestão, né? Essa gestão. O Congresso é no dia 30 primeiro, mas... Da posse, para outra gestão, mas que assume efetivamente a partir do dia 8 de novembro. 8 de novembro. Até 8 de novembro, então, coordenador estadual do Sindasp, e esteve aqui falando sobre a campanha salarial das empresas públicas Cidasc e Epagre, que finalmente, né, teve um julgamento do dissídio pela Justiça do Trabalho e que breve aí vai ter divulgado, né, e pago aos trabalhadores. Isso aí vai ter efeito retroativo à data base? Sim, retroativo a maio. Maio? Vai vir uma boa base é maio, os juízes determinaram que o pagamento seja feito em novembro, não em outubro, porque eles acham que não dá mais tempo, né? E até é coerente, porque com certeza vai ter prazo. Tudo, né? calcular. Não, e vai ter prazo para alguém contestar, que isso não é certo. E outro, parece que é 10 dias para um, mais 10 dias para outro. Então ficaria... para novembro. Para novembro. Que mais retroativo, com multa, juros e... vai ser o Natal daqueles, então, da Cidasc e Para quem merece. Os trabalhadores merecem isso. Para quem merece. E todos vão receber esse aumento sindicalizados ou não? Sim, todos recebem. Todos recebem. Tá aí. Mas sempre é importante também estar afiliado, né? Então... E fazer que nem o Arnoldo, depois de passar pelo sindicato, volta para a base, representando lá o sindicato. Com certeza. A gente sempre diz assim, antigamente, né, nós vivemos um tempo meio turbulento aí atrás, de que se tinha alguém que era de sindicato lá nas empresas, era temido, né, perigoso. Já foi essa época. Subversivo. Tal. Hoje é essencial que tenha pessoas que conheçam do movimento sindical, que esteja na mobilização da base. Tanto para os trabalhadores como para a empresa. Hoje você ter trabalhador bem informado, está provado hoje, que é melhor, inclusive, para a empresa, é melhor para a organização empresarial, inclusive, né, do que ter o trabalhador desinformado, que fica na empresa há anos e depois, quando sai da empresa, vai para a justiça, e porque alguém disse para ele foi para a justiça reivindicar seu direito. Então é melhor que o trabalhador seja informado, e enquanto ele está na empresa, ele fique alertando a empresa, isso não está legal, isso está em desconformidade com a lei, que a empresa vai se adequando. E hoje já se chega a esse consenso que é melhor ter pessoas bem informadas dentro da base. Nosso tempo já se esgotou, Arnoldo, é sempre um prazer conversarmos, né? Uma boa semana, um beijo na Bruna e alguém mais? Não, com certeza. Tem que a nossa base dizer para eles que valeu a pena a gente encarar isso tudo, né? Essa opressão das empresas, todas esse tipo de terrorismo psicológico feito por essas empresas, valeu a pena. A gente sabia aqui da direção do sindicato que a gente podia confiar em vocês como base, na grande maioria, que a gente sempre ia bancar, que a gente sabe disso, sempre bancaram. Valeu, a luta está só começando. Está só começando. Obrigado pela presença e você, telespectador, internauta, pela audiência na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.